E ó, agora a gente já voltou com o assunto. Eu já vou passar antes o WhatsApp, pra você já mandar pergunta. 12-3104-1212, porque a gente vai falar de uma decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira, dia 1º de dezembro, que é válida a chamada revisão da vida toda para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com isso, esses brasileiros poderão pedir que o valor de suas aposentadorias seja recalculado. Mas quem será que tem direito? Como é que isso funciona? Calma. Porém, isso pode não ser tão vantajoso. Opa, como assim? O especialista em direito previdenciário, Felipe Salata, vai explicar pra gente quem pode pedir essa mudança, quando vale a pena ir à justiça. Vamos saber tudo agora, tá? Se não, já manda pergunta. Seja bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado, Tudo Abi. ótimo. Felicidade enorme estar com vocês de novo nessa casa aqui, tão feliz que vocês são. Assim, uma atividade positiva, uma atitude, uma positividade tão gostosa de vocês, né? Fique à vontade, viu? Obrigado. Nossa casa está aberta para você. Obrigado. Eu achei muito legal você sugerir o tema que está super novo. Sim. E eu acho que as pessoas devem estar assim, eu preciso saber se eu tenho direito. Então vamos explicar primeiro o que é essa decisão da vida toda. Que revisão é essa? Vamos lá. E assim, os aposentados, eles ganharam por duas vezes, né? Porque no início deste ano, o Supremo já tinha julgado já em plenário virtual, e aí quando ia transitar em julgado, quando não ia ter mais discussão, faltando 30 minutos ali para o juiz apitar o jogo mesmo, né? E aí o ministro do STF, ele pediu o destaque aí do plenário virtual e falou que tinha que ser julgado num plenário presencial, né? E aí julgaram novamente, graças a Deus, vitória dos aposentados de novo. Agora eu acho que vai de vez, né? Que bom. E a revisão da vida toda, ela é muito benéfica, mas, como você disse, não para todo mundo, né? Tá. Então, os cálculos da aposentadoria, desde 99, passaram a ser calculados, as aposentadorias passaram a ser calculadas 80% dos maiores salários desde julho de 94. Antes, era dos últimos 36 meses, né? Alcançava salários antes de 94. E aí, quem estava ali, se aposentou logo após 99 e teve grandes salários antes de 94, esses salários mais altos não entraram no cálculo. E após 94, ou não contribuíram ou passaram a contribuir com salário mais baixo. Então, a média da aposentadoria para muita gente, aproveitando a vida toda de contribuição, fica mais alta. Tem aposentado aí que tem valores aí por mês que aumenta R$3.000. Nossa, que aumenta R$4.000 aumenta, porque eles tiveram grandes salários, né? Principalmente quem trabalhou em banco na época, na década de 80. Que legal. Então, aumenta e aí, bastante. como é que faz? Como que essas pessoas podem... A que período? Quem tem direito? Primeiro, quem tem direito? Olha, é importante esse ponto. Os segurados que eram filiados antes de 99, que se aposentaram pós 99, e que essa regra, né, que teve uma alteração da regra em 99, ele poderia escolher se mais vantajosa ou não, né? E essa aposentadoria antes de 2019, que foi a nossa última reforma previdenciária mais significativa. Então, quem se aposentou em regra após 2019 já não consegue alcançar essa regra. Ah, mas então todo mundo que estava afiliado antes de 99 e se aposentou pós 99 e antes de 2019 tem direito? Não, porque tem o prazo decadencial. Que são de 10 anos, né? Isso. Então, o segurado ele pode pedir a revisão da aposentadoria dele até 10 anos. Mas que muita gente não sabe ou faz confusão também, que esse prazo ele não se inicia, a contagem dele, da data da concessão da aposentadoria, e sim do mês seguinte do recebimento do primeiro pagamento. Então, vamos supor, o segurado ele foi aposentado dia 4 de dezembro de 2012. Né? Hoje a gente já está no dia 6. Não teria direito. Não, é o mês seguinte do recebimento. O recebimento dele foi 4 de dezembro de 2012, então janeiro de 2023 vai até. E muitas vezes também o processo administrativo, quando dá entrada, ele fica aguardando alguns meses. A aposentadoria pode sair daqui a um ano. A data de concessão pode retroagir desde a data de entrada. Então, parece
que a data de concessão começa a contar da data de entrada. Mas não, ele vai receber só, nesse caso, nessa hipótese, depois de 1 ano, e aí é só a partir do mês seguinte do primeiro recebimento. Mas tem muita gente que entrou naquela época, entrou com advogado e tal, para rever, para já fazer essa revisão antes mesmo de ter essa revisão agora. Essas pessoas que estão com esse processo ainda em julgamento, elas têm direito mesmo que já tenha passado esses 10 anos? Quem entrou com processo administrativo, esse pedido tem que ser exatamente esse pedido da revisão da vida toda, né, que o INSS vinha indeferindo, que é o entendimento dele. O prazo decadencial, ele recomeça depois do indeferimento, por exemplo, desse processo administrativo. Então, é um ponto bem interessante, é uma pergunta técnica e muito importante, né? Quem já tentou pedir a revisão, aí suspendeu esse prazo. Ai, boa, já tem perguntinha para você, não é isso, Léo? Vamos lá. É isso aí, doutor. Para as pessoas que elas pegam, por exemplo, quem contribui faleceu e a esposa ficou com o pagamento, né, mensal. Essa pessoa também tem esse direito, doutor? Muito boa pergunta, Léo. Obrigado. Tem direito sim, né? A quem recebe a pensão por morte, ela só recebe esse benefício de pensão em decorrência da aposentadoria ali, por exemplo, do marido falecido. E se ele tiver direito à revisão da vida toda também, tiver dentro desses requisitos, desses critérios, ela pode pedir a revisão daquela aposentadoria que vai ter incidência aí no benefício dela de pensão por morte. Boa. E quando isso, de repente, pode desvalorizar? Como assim? De repente eu posso ganhar menos do que eu já estou ganhando, doutor? Pode. Quando isso pode acontecer? Isso as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tem muita gente entrando com pedido sem antes procurar um especialista e fazer os cálculos. Porque eu vou te colocar em números aqui, de 100 segurados, colocar aí que 80, 85 segurados não vão ter direito. Por quê? É natural que no início da nossa vida laborativa, a gente receba um salário mais baixo e com a evolução aí do nosso trabalho, do nosso crescimento, a gente vai galgando aí, recebendo um salário mais alto. E aí, para muita gente, então, quando se abre toda a vida contributiva, a RMI, que é a renda mensal inicial da aposentadoria, fica menor da concedida pelo INSS. Então você tem que fazer esse cálculo antes. Tem que fazer o cálculo. Não dá só para entrar com uma ação judicial revisional e pedir a revisão da vida toda, que não é assim, não tá tudo ganho. Tem que fazer esse cálculo sim, é muito importante fazer o cálculo e fazer um cálculo criterioso. Fala aí, como outra pergunta bem interessante que as pessoas fazem, e como eu comprovo esses salários, né? O ideal é ter demonstrativo de pagamento e olerites da época, declaração de relação de salários, né, pela empresa. Mas quem que tem, né? A gente não ouvia a nossa mãe e nossa avó que sempre falava, guarda seus documentos, exatamente. Vai precisar, né? E às vezes até falava, guarda, mas guarda por tanto tempo, sei lá. Se foi até 10 anos, já perdi, já joguei tudo fora, então já foi. Mas e aí, tá tudo perdido? Não. A carteira de trabalho, ela tem presunção de veracidade. Então, ela tem que ser aceita como prova, desde que seja legível, sem rasuras e tudo mais. Ela serve como prova. E na carteira de trabalho tem evolução salarial do trabalhador. Então, dá para usar também como prova a carteira de trabalho. E como que faz esse cálculo, doutor? Esse cálculo, a gente sempre usa um sistema, né? Tem um software de cálculo previdenciário também. A gente consegue pegar, também dá para fazer sem um sistema de cálculo, mas aí tem que ter essa especialidade. A gente pega todos os salários, desde quando começou a trabalhar. E aí depois a gente pega a média dos 80% dos maiores salários que tem de toda a vida contributiva. Então é essa média que vai dar o resultado. Caso a pessoa não tenha feito o cálculo, tenha pedido e saiu para ela e saiu menos, ela pode negar a receber ou não, doutor? Não, porque o STF ele decidiu que essa regra ela só vai ser utilizada se for mais vantajosa. Ah, legal. Se for desvantajosa, nada muda. Mas outro cuidado que o pessoal de casa tem que ter, né? O mesmo prazo que os segurados aposentados têm de 10 anos para revisar a aposentadoria, o INSS também tem. Então, se o INSS observar algum equívoco dele dentro de 10 anos, ele pode revisar a aposentadoria. Se tiver alguma falha aí de um analista, Então, por isso que não é somente o cálculo, é uma análise revisional
que o segurado tem que procurar. Não só a revisão da vida toda, tem outros tipos de revisões, né? O INSS, ele falha muito, porque os analistas aí, tudo bem que agora está automatizado, mais ou menos, mas mesmo assim, tem muitas falhas, ainda mais no passado. Então, tem que passar um pente fino no processo de concessão da aposentadoria para ver se estava tudo redondinho ali. Não só a revisão da vida toda, mas se a aposentadoria também estava correta. Que corre-se o risco de você ter que devolver? Corre. O INSS pode pedir os últimos 5 anos. Isso acontece em outros casos também. Aí é uma outra discussão. Nossa, doutor, que difícil, né? Que dá uma baita dor de cabeça, né? Tem que entrar com defesa e tudo mais. Então, é não gastar energia, né? Exato. Se fez esse cálculo antes, que é o interessante, se você ainda está dentro desse prazo, viu que já não vale a pena, já não continua, porque você está gastando dinheiro, gastando tempo e não vai adiantar nada. Exatamente, corre-se um risco ainda, né? Ainda que remoto, mas corre. E geralmente, no que tem dado certo de algumas pessoas, você falou que as pessoas têm recebido bem mais, doutor? Estão ficando felizes? Vamos falar quem está ficando feliz agora. Ah, sim. É uma revisão do SF que julgou, estava muito em repercussão também essa discussão se financeiramente a Previdência ia aguentar ou não, mas a gente tem um prazo decadencial, não é para todo mundo, já passou um grande prazo. Então, assim, não são muitas pessoas que têm esse direito, mas quem tem, quando tem, às vezes faz uma diferença significativa na vida aí do aposentado, que hoje já não trabalha mais e está ali vivendo da sua aposentadoria, muitas vezes bem apertado, né? Sim. E recebe retroativo tudo, doutor? Recebe. Da data da entrada do ajuizamento da ação, pode receber os últimos 5 anos. Nossa, que bom, hein? Aí é um prazo prescricional, isso. E aí eles podem pagar até em que período? É imediato? Não, aí vai seguir a fase processual, né? Depois que for decidido o mérito, transitar em julgado, quando não couber mais nenhum recurso, aí começa a fase de execução, né? A fase de execução de cálculos. E aí, quando passa essa fase, inicia a fase de pagamento. Como o INSS é uma autarquia federal, então o pagamento pode se dar ou por requisição de pequeno valor, que é até 60 salários mínimos, ou por meio de precatório, por se tratar de uma fazenda pública, né? Então, o precatório ele pode ser pago em até 2 anos, dependendo da data que ele foi inscrito. Né? Seria o prazo máximo, doutor? Prazo máximo. Mas a gente teve aí uma PEC recente, né? Conhecida popularmente como PEC do calote dos precatórios, que agora a gente não sabe como vai ficar a partir de 2023. Então as pessoas aí têm muita dúvida nisso. Ganhei o processo, já está lá inscrito, está na ordem cronológica. Vou receber ano que vem? É uma resposta que nem os advogados têm certeza ainda. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, olha, gente, tem que pensar muito nisso, né, doutor? Porque a gente fica feliz, mas a gente não pode ficar feliz demais, porque você ainda não recebeu. Então, espere, porque tem um prazo para isso acontecer. Porque às vezes a gente fica feliz e já começa a fazer planos com aquilo. E pode dar ruim nesse meio termo aí, né? Nesse meio caminho também, né? Porque é muita papelada, tem a espera. Por isso a importância do especialista. Exatamente. Não dá para fazer as coisas no escuro, que aí vai ter surpresa e a surpresa pode ser bem desagradável. Bem desagradável. Doutor, já que a gente já está quase chegando no fim do ano também, que dica você daria para as pessoas para a gente conseguir aposentar e ter uma vida com pelo menos qualidade? O que a gente pode fazer a partir de agora, assim, quando a gente começar a pensar na aposentadoria? O mais importante, a dica que eu posso dar, Abi, é procurar um especialista e fazer um planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário bem feito vai tirar todas as surpresas, vai conseguir o benefício mais vantajoso, a pessoa consegue se programar para ter aí o que merece, né? Trabalhou tanto na vida e na velhice para ter o que é de direito mesmo. Boa. O planejamento previdenciário traz isso. Traz isso, a gente vai falar disso numa próxima pauta, combinado? Vamos sim, combinado. Só para a gente alertar as pessoas mais uma vez, vamos repetir para quem tem direito, doutor? Vamos lá. Então, quem era já afiliado na Previdência Social antes de 99, se aposentou pós 99 e antes da última reforma de 2019, mas que esteja aposentado aí há menos de 10 anos. Passado 10 anos,
do mês subsequente do primeiro recebimento, aí não aproveita a revisão da vida toda. Boa. Então fique atento, minha gente, faça os cálculos e procure ajuda, né, doutor? Tem que procurar. Tem que procurar, porque acho que é a forma mais fácil de você não perder dinheiro, não perder seu tempo e fazer as coisas com mais calma. E se você perdeu, uma hora volta, né, doutor? Uma hora chega. Se Deus quiser, estamos aqui para isso. Trabalhou a vida toda para isso, né, doutor? Ó, você de casa ficou com alguma dúvida? O telefone é o 11 99774 2126. Tem também o e-mail que é contato@salatacharf, tudo isso, né? .com.br. O e-mail também, salatacharf.com.br e o Instagram, @salatacharf_adv. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sim. Muito bom. É bom, né, Léo? E acho que é uma coisa que a gente finge que a gente pensa, mas aí quando a gente está passando por esse período da aposentadoria, a gente começa a ver quanta papelada tem em volta disso, quanta burocracia e o receio, né, de como que eu vou conseguir a minha qualidade de vida, como é que isso vai acontecer. Pois é, Abi, ó, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo meu pai agora, mexendo na documentação dele inteira, que ele tem todos os olerites, com certeza. Mas, pai, você se aposentou antes de 99, tá bom? Vai me mandar mensagem daqui a pouquinho, mas eu te ajudo, não se preocupa não.